O restaurante mais luxuoso da cidade brilhava como um cenário de filme. Luzes douradas refletiam nos lustres de cristal pendurados no teto alto, espalhando um brilho suave sobre mesas perfeitamente organizadas. Talheres alinhados milimetricamente, taças reluzentes e pratos decorados com precisão transmitiam elegância e exclusividade. Homens de terno caro e mulheres vestidas com roupas sofisticadas conversavam animadamente, inclinando-se uns para os outros enquanto compartilhavam histórias, negócios e risadas discretas. Mas, para Leonardo Vasconcelos, nada daquilo produzia som algum. Sentado sozinho perto da grande janela de vidro que mostrava a cidade iluminada lá fora, ele observava o movimento ao redor como alguém que assistia a um filme mudo. Seus olhos atentos captavam cada detalhe, o movimento dos lábios, os gestos exagerados das mãos, as expressões de surpresa ou alegria. Ele havia aprendido, com o tempo, a interpretar o mundo visualmente. Era a única forma de se manter conectado desde o acidente que, anos atrás, roubara completamente sua audição. Seu rosto era sério, quase impassível. O terno escuro perfeitamente ajustado reforçava a imagem de autoridade que todos conheciam. Leonardo era um dos empresários mais influentes do país, dono de hotéis, empresas tecnológicas e investimentos internacionais. Para muitos, ele era sinônimo de sucesso absoluto. Para ele, porém, o sucesso vinha acompanhado de um silêncio permanente. O garçom aproximou-se com postura elegante e colocou o prato diante dele. Leonardo percebeu o movimento pelos cantos dos olhos e levantou o olhar rapidamente. O homem falou algo, provavelmente explicando o prato do dia, mas Leonardo apenas sorriu educadamente e assentiu. Já estava acostumado àquela situação. Explicar que era surdo sempre criava constrangimento, então ele preferia simplificar as interações. Quando o garçom se afastou, Leonardo pegou os talheres lentamente. O vapor subia do prato, mas ele parecia sem pressa para comer. Seus olhos se desviaram novamente para as outras mesas. Um casal brindava sorrindo. Um grupo de empresários discutia algo intensamente. Uma família ria enquanto uma criança pequena tentava alcançar um pedaço de sobremesa. Leonardo observou aquela criança por alguns segundos a mais do que deveria. Seu olhar suavizou. Por um instante, uma memória atravessou sua mente, risadas dentro de casa, passos correndo pelo corredor, uma voz feminina chamando seu nome. Ele piscou devagar, afastando o pensamento antes que a nostalgia apertasse demais o peito. Ele cortou um pequeno pedaço da carne, mas antes que pudesse levar o garfo à boca, percebeu uma movimentação incomum perto da entrada da cozinha. Um funcionário abriu a porta rapidamente, olhando para trás como se estivesse preocupado. Logo depois, surgiu uma jovem mulher usando uniforme simples de faxineira. Seus passos eram apressados, e seus olhos percorriam o salão com ansiedade evidente. Ela parecia deslocada naquele ambiente luxuoso, como alguém que sabia que não deveria estar ali naquele momento. Era Camila. Seus cabelos estavam presos às pressas, alguns fios soltos caindo sobre o rosto. Ela segurava um pano de limpeza nas mãos, mas claramente não estava ali para trabalhar. Seus lábios se moviam rapidamente enquanto ela chamava alguém, provavelmente em voz baixa para não incomodar os clientes. Leonardo observou a cena com curiosidade. Então algo pequeno apareceu atrás dela. Uma bebê. A menina caminhava com passos inseguros, equilibrando-se enquanto explorava o enorme salão com curiosidade pura. Vestia um vestidinho amarelo simples e segurava um pequeno brinquedo de plástico já desgastado pelo uso. Camila virou-se e percebeu tarde demais. Seus olhos se arregalaram. Ela tentou alcançar a criança rapidamente, mas a bebê já havia escapado, desviando das mesas como se estivesse em uma aventura emocionante. Alguns clientes começaram a olhar incomodados. Uma senhora franziu o rosto. Um homem levantou as sobrancelhas em reprovação. O gerente, ao fundo, percebeu a situação e iniciou passos firmes em direção à jovem funcionária. A bebê, completamente alheia ao julgamento dos adultos, continuava caminhando. Até parar diante da mesa de Leonardo.
Ela ergueu o rosto lentamente, encarando-o com curiosidade absoluta. Seus olhos grandes refletiam as luzes do restaurante. Leonardo congelou por um instante. Não era comum alguém se aproximar dele daquela forma, ainda mais uma criança desconhecida. A menina inclinou a cabeça, analisando-o como se estivesse tentando entendê-lo. Então, de repente, abriu um sorriso largo, daqueles que surgem sem motivo, sem cálculo, sem intenção. Um sorriso puro. Leonardo sentiu algo inesperado aquecer dentro do peito. A bebê apoiou as mãozinhas na borda da mesa e bateu levemente. Ele não ouviu o som, mas sentiu uma vibração suave atravessando a madeira até seus braços. Seus olhos se arregalaram. Ela bateu novamente, agora rindo silenciosamente. Leonardo colocou lentamente a palma da mão sobre a mesa, curioso. Quando a pequena repetiu o gesto, ele sentiu outra vibração, pequena, mas clara. Era como uma presença tentando alcançá-lo. Sem perceber, ele sorriu. Um sorriso verdadeiro, algo raro nos últimos anos. Camila finalmente chegou até eles, ofegante e extremamente envergonhada. Seus olhos alternavam entre o milionário e a filha, claramente esperando uma repreensão. Seus lábios se moveram rapidamente em um pedido de desculpas. Leonardo observou atentamente, lendo parcialmente as palavras. Ela pegou a criança no colo, pronta para sair imediatamente. Mas antes que pudesse dar um passo, Leonardo levantou a mão gentilmente. O gesto fez Camila parar. Ele pegou o guardanapo ao lado do prato e escreveu algumas palavras com calma, depois virou o papel em direção a ela. Tudo bem. Camila piscou, surpresa. A tensão em seus ombros diminuiu levemente. Sofia, porque era esse o nome da bebê, inclinou-se novamente em direção à mesa, tentando escapar dos braços da mãe. Seus olhos estavam fixos em Leonardo, como se tivesse encontrado algo interessante nele. Ela estendeu a mãozinha e tocou o braço dele. O toque foi leve, mas para Leonardo, pareceu enorme. Ele não se lembrava da última vez que alguém o havia tocado com tanta naturalidade, sem formalidade ou receio. A menina começou a balbuciar sons infantis, mexendo os lábios rapidamente enquanto sorria. Leonardo não podia ouvir nada, mas observava cada movimento com atenção profunda, como se estivesse tentando aprender uma nova linguagem. Ao redor, o restaurante continuava funcionando normalmente, garçons andando, clientes conversando, pratos sendo servidos. Mas, naquela mesa isolada, o tempo parecia desacelerar. Leonardo percebeu algo estranho dentro de si. O silêncio que sempre o acompanhava não parecia tão pesado naquele momento. Porque, pela primeira vez em muito tempo, alguém não tentava falar com ele através de palavras. Aquela pequena criança simplesmente estava ali. E, sem saber, começava a mudar algo que ele acreditava ser impossível mudar. Sofia continuava olhando para Leonardo como se o tivesse conhecido há muito tempo. Seus olhos brilhavam com curiosidade infinita, e seu pequeno corpo se inclinava para frente sempre que ele fazia qualquer movimento. Camila ainda permanecia sem jeito ao lado da mesa, claramente dividida entre o medo de ser repreendida e a surpresa pela gentileza inesperada daquele homem tão importante. Leonardo observava cada expressão da bebê com atenção quase científica, como se estivesse descobrindo algo novo sobre o mundo. Ele sempre fora um homem lógico, acostumado a números, contratos e decisões frias. Emoções eram coisas distantes desde o acidente. Porém, naquele momento, havia algo diferente, algo leve, impossível de calcular. Sofia bateu novamente as mãozinhas sobre a mesa. Leonardo sentiu a vibração atravessar seus dedos. Ele repetiu o gesto, batendo suavemente com a ponta dos dedos na madeira. A bebê arregalou os olhos, surpresa, e logo começou a rir em silêncio, abrindo a boca em um sorriso largo. Ele não podia ouvir a risada, mas podia vê-la. E, estranhamente, aquilo bastava. Outros clientes começaram a perceber a cena. Alguns cochichavam, outros apenas observavam discretamente.
Era incomum ver Leonardo Vasconcelos, conhecido por sua postura reservada e distante, interagindo daquela forma tão espontânea. Camila tentou puxar Sofia de volta. Desculpa, ela incomoda, disse lentamente, articulando bem os lábios para que ele pudesse entender. Leonardo acompanhou cada palavra. Pegou novamente o guardanapo e escreveu com calma. Ela não incomoda. Camila leu e hesitou, surpresa. Sofia então estendeu os braços em direção ao prato dele, curiosa com o brilho dos talheres. Leonardo afastou o prato com cuidado e empurrou uma colher em direção à menina. Ela pegou o objeto imediatamente, fascinada. A pequena começou a bater a colher na mesa, criando vibrações mais fortes. Tum, tum, tum. Leonardo colocou a mão inteira sobre a superfície. Sentiu o ritmo claramente. Seu olhar mudou. Algo profundo despertou dentro dele, uma lembrança física, quase esquecida. Antes do acidente, ele amava a música. Concertos, instrumentos, melodias preenchiam sua vida. Quando perdeu a audição, acreditou que nunca mais experimentaria algo parecido. Mas aquele ritmo simples, ele podia sentir. Seus olhos ficaram úmidos. Sofia continuava batendo a colher, completamente concentrada na própria descoberta. Cada impacto fazia Leonardo perceber o mundo de uma forma diferente, não pelo som, mas pela vibração. Ele fechou os olhos por um instante. Não havia silêncio ali, havia presença. Quando abriu os olhos novamente, percebeu Camila observando-os com emoção contida. Ela parecia surpresa ao ver o sorriso suave no rosto dele. Leonardo escreveu novamente. Qual é o nome dela? Camila respondeu devagar, movendo bem os lábios. Sofia. Ele repetiu mentalmente o nome, prestando atenção na forma como os lábios dela desenhavam cada sílaba. Sofia, um nome simples, mas que parecia carregar luz. Sofia então largou a colher e, sem aviso, colocou as duas mãos no rosto de Leonardo. Seus dedos pequenos tocaram suas bochechas com naturalidade absoluta. Leonardo ficou imóvel. Seu coração acelerou. Ninguém o tocava assim há anos. Após o acidente, as pessoas sempre demonstravam cuidado excessivo, como se ele fosse frágil ou distante demais para contato espontâneo. Até mesmo amigos mantinham certa formalidade. Mas aquela criança não via diferença alguma. Para ela, ele era apenas mais uma pessoa. Ela apertou levemente suas bochechas e sorriu. E algo dentro dele quebrou. Uma barreira invisível construída ao longo de anos de solidão começou a desmoronar silenciosamente. Ele respirou fundo, tentando controlar a emoção repentina. Camila levou a mão à boca, claramente constrangida. Sofia, não, murmurou. Leonardo rapidamente balançou a cabeça em sinal negativo, mostrando que estava tudo bem. Ele pegou o celular e digitou algumas palavras antes de mostrar a tela para Camila. Ela é especial. Camila leu e seus olhos se encheram de lágrimas discretas. Ela mudou minha vida também, disse ela, falando devagar para que ele pudesse acompanhar. Leonardo observou atentamente cada movimento dos lábios. Pela primeira vez em muito tempo, ele queria realmente entender alguém. Ao redor, o gerente finalmente se aproximava, claramente preocupado com a quebra de formalidade no restaurante. Seu rosto demonstrava tensão profissional. Ele começou a falar algo para Camila, provavelmente pedindo que ela retirasse a criança imediatamente. Leonardo percebeu o tom pela expressão facial rígida do homem. Antes que a situação piorasse, ele se levantou. O simples ato chamou a atenção de várias mesas ao redor. Conversas diminuíram. Alguns clientes olharam curiosos. Leonardo digitou rapidamente no celular e virou a tela para o gerente. Elas estão comigo. O gerente mudou de expressão imediatamente, assumindo postura respeitosa. Ele assentiu várias vezes e se afastou sem questionar. Camila parecia não acreditar. Senhor, eu posso perder meu emprego. Leonardo escreveu novamente. Você não vai. Depois puxou uma cadeira vazia ao lado da mesa e fez um gesto gentil convidando-a a sentar. Camila hesitou. Seus olhos percorriam o salão, inseguros.
Funcionários não se sentavam ali, muito menos ao lado de clientes milionários. Mas Sofia já batia as mãos na mesa novamente, animada, como se aprovasse a ideia. Camila sentou-se devagar. O momento parecia irreal para ela. Um garçom aproximou-se imediatamente, aguardando instruções. Leonardo fez um gesto simples indicando mais um prato. Enquanto esperavam, Sofia continuava brincando, agora deslizando os dedos sobre a superfície da mesa. Leonardo imitava seus movimentos, e a bebê ria silenciosamente cada vez que ele repetia o gesto. Era uma conversa sem palavras. Sem som, sem barreiras. Leonardo percebeu algo profundo naquele instante. Durante anos ele acreditara que sua deficiência o havia separado do mundo. Que a ausência de som significava ausência de conexão. Mas Sofia não precisava de som para se comunicar. Ela usava olhar, toque, presença. Exatamente aquilo que os adultos haviam desaprendido. Ele observou Camila discretamente. Havia cansaço em seus olhos, marcas de alguém que lutava diariamente para sobreviver. Mesmo assim, ela sorria para a filha com uma ternura genuína que enchia o ambiente de calor humano. Leonardo sentiu um aperto no peito. Dinheiro nunca havia comprado aquele tipo de sentimento. Sofia então pegou a mão dele e colocou sobre o próprio peito, onde seu coração batia rápido. Leonardo sentiu as batidas através da palma. Firmes, vivas, reais. Ele inspirou profundamente, emocionado. Era como se a menina estivesse mostrando algo essencial, o som mais importante do mundo não precisava ser ouvido. Apenas sentido. Pela primeira vez em muitos anos, Leonardo não se sentia isolado dentro do silêncio. O restaurante continuava elegante, as pessoas continuavam conversando, o pianista continuava tocando músicas que ele jamais escutaria. Mas naquela mesa, algo impossível havia acontecido. O silêncio deixara de ser vazio. Porque uma bebê, sem entender riqueza, status ou limitações, havia encontrado uma maneira de alcançá-lo exatamente onde ninguém mais conseguira chegar, diretamente no coração.